Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa. Com fé é possível. Agradecemos a todos que com carinho acompanham este programa todos os dias através da TV Erechim. Está na tela o e-mail para você mandar o seu pedido, a sua consideração, ou através do WhatsApp, código de área 54 991 15 11 15. Estão conosco patrocinando esse programa Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura e Barbearia Molina. Como empresas de apoio estão conosco Sebem Móveis e Moda Vírus. Na mensagem de hoje falaremos sobre o tema Dois Cegos e Grandes Lições. Não saia daí. Com fé é possível. Inicio esta mensagem lendo um texto que encontramos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, e o versículo 27, nos diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Depois que Jesus saiu da casa de Jairo, 2 cegos passaram a segui-lo, clamando para que ele os curasse. E foram até a casa em que Jesus entrou, mostrando com isso um grande desejo de alcançar a cura. Na Judéia antiga, dos tempos de Jesus, o destino das pessoas que tinham qualquer deficiência era esmolar para conseguir sobreviver. Os cegos, os amputados, os paralíticos, pelas mais variadas causas, acabavam expostos pelo caminho, pelas ruas e praças. Em particular, a cegueira era um problema sério no Oriente naquele tempo. De acordo com os relatos dos evangelhos, Jesus curou pelo menos 6 cegos e realizou cada milagre de maneira diferente. Não sabemos por quanto tempo eles vinham seguindo o Senhor, lhe pedindo a cura, mas vemos que o Senhor não os atendeu de imediato. Eles foram até a casa onde Jesus estava. Provavelmente era a casa de Pedro. Eles não deixaram aquela oportunidade passar de jeito nenhum. Hoje, agora, você tem uma grande oportunidade. Ter um encontro com Cristo, ter sua vida transformada. Basta desejar isso e expressar a Deus. É bom destacarmos que a cegueira era uma das ilustrações usadas para identificar a ignorância espiritual e a incredulidade. A cegueira física não nos impede de vermos a Cristo, mas a cegueira espiritual, ainda que tenhamos a vista perfeita, nos impede de vermos ao Senhor e a grandeza do seu reino. Através desses 2 cegos, podemos aprender algumas lições preciosas sobre oração e perseverança. Observe que esses homens vinham clamando ao Senhor e esperavam alguma resposta. Como não alcançaram de imediato, insistiram até ter a resposta de Jesus. O Senhor havia ensinado sobre isso em Mateus 7,7, dizendo: Peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. A oração é muito mais do que recebermos uma resposta favorável de um pedido que fazemos. Orar vai muito além disso. Através da oração, eu experimento a presença de Deus em minha vida. Entenda, Deus está sempre presente na vida do ser humano, mas o ser humano só está na presença de Deus quando o busca através da oração. A primeira lição que aprendemos é que na oração devemos honrar a Deus. Honramos ao Deus vivo quando reconhecemos sua autoridade. Observe que esses 2 cegos estavam chamando o Senhor pelo seu nome messiânico. Eles reconheciam que Jesus era o enviado de Deus,
Por isso esperavam dele sinais e maravilhas. Filho de Davi. Esses cegos o honravam com esse título, pois o reconheciam como aquele que veio do Pai. Eles reconheciam que Jesus era o Messias de Israel. Esse título dado a Jesus aparece aqui pela primeira vez, sendo que no Novo Testamento menciona por cerca de 15 vezes o fato que Jesus era filho de Davi. O mesmo aconteceu com Bartimeu, cego mendigo, que ao ouvir que Jesus estava passando por ali, começou a clamar por ele da mesma forma. Enquanto as autoridades judaicas negavam que Jesus procedia do Pai, apesar de enxergarem, esses cegos enxergavam o que as autoridades judaicas não viam, a sua autoridade. A oração é o reconhecimento de que aquele que rege o mundo não perdeu o controle dele. Quero destacar que honramos a Deus na oração, quando reconhecemos a nossa total dependência dele. Veja que esses dois cegos reconhecem que nada mereciam do Senhor. Eles clamam pela misericórdia do Senhor. Quanta diferença dos dias de hoje, quando encontramos muitas pessoas determinando a cura, determinando a bênção, determinando tudo. Pensam que mandam em Deus. O veem como um empregado que está ao seu dispor. Tais pessoas não se veem como pó e cinza, como barro nas mãos do oleiro, que o Senhor tem toda a autoridade de fazer desse barro o que bem quiser. Através da oração, eu reconheço a minha humanidade falível, imperfeita e finita, pois quando entramos na sala do trono orando, contemplamos aquele que é eterno. Mas há outro fator importante na oração e que proporciona amadurecimento espiritual. Veja a história de Jó. Ele alcançou crescimento espiritual à medida que orava e se arrependia da sua ignorância espiritual. A segunda lição que extraímos através desse texto é que na oração Deus nos revela o que Ele deseja para nós. Filipenses 2,13, a palavra diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Através da oração, nossa fé é renovada e o Senhor nos orienta o que devemos falar e pedir. A oração não tem como finalidade dar informações a Deus, como se Ele ignorasse as coisas que necessitamos. O Senhor Jesus já havia declarado: porque Deus, vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçam. Você está assistindo esse programa e Deus já sabe de tudo o que você necessita. Contudo, a oração será a maneira de expressar o que realmente você quer. Deus respeita muito essa questão da escolha da pessoa, se quer ou não. A finalidade da oração é expressar a Deus nosso reconhecimento que Ele já sabe aquilo que necessitamos. Devemos orar não para lhe informar, mas para buscá-lo em plena comunhão e termos convicção do que o Senhor tem para nós. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nosso coração tem desejos que fogem daquilo que o Senhor realmente tem para nós, por isso devemos orar. Esses cegos, quando foram até onde o Senhor estava, não foram guiados pelo simples desejo de seus corações, mas foram guiados pela vontade de Deus em curá-los. O Senhor Jesus, falando a respeito da oração, disse que os gentios criam que seriam ouvidos pelo muito falar. Jesus aqui está falando da formalidade da oração sem emoção, sem fé. Quase uma fala desmotivada, desacreditada. Aí não adianta. Esses cegos pouco falaram e foram ouvidos.
A terceira lição que aprendemos é que a oração não pode estar divorciada da fé. A pergunta que Jesus lhes faz diz respeito à fé. A fé é o meio pela qual o Senhor exerce em nós o seu querer e alcançamos dele as suas dádivas especiais. Observe que o Senhor Jesus lhes pergunta: credes que eu possa fazer isso? Jesus está perguntando diretamente para eles. Por que o Senhor lhes faz essa pergunta? Porque muitos creem que o Senhor é capaz de fazer maravilhas na vida dos outros, mas não na sua. É inútil a fé que crê na misericórdia na vida de outras pessoas, mas não confia que o Senhor é capaz de fazer isso neles mesmos. Será que é o seu caso? Pense nisso. É aquele tipo de gente que adora ouvir testemunho de milagres e crê piamente na graça do Senhor sobre as pessoas, mas quando se trata deles mesmos, sua fé é muito pequena. Duvidam que o Senhor possa lhes libertar de um vício, restaurar o casamento, curar uma enfermidade. Creem que o Senhor faz isso, mas faz muito bem na vida de outras pessoas, mas não em sua própria vida. Continua cego para esses milagres. Estão cegos e continuarão cegos em relação à salvação de um ente querido. Por isso essa pergunta aconteceu a esses dois cegos. E eu pergunto para você nesse momento, como você tem orado? Com fé, confiança, com a certeza de que acontecerá de verdade? Lembre-se que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Alimentando sua alma com o ensino da Bíblia Sagrada, você estará transbordando com essa fé viva, empolgante, para conquistar até mesmo coisas impossíveis. Veja que o autor de Hebreus nos fala, de fato, sem fé é impossível agradá-lo, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia também que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Esses dois cegos tinham essa fé, por isso foram abençoados com a cura. Muitos creem, mas não buscam Jesus onde ele está. Oração e fé andam de mãos dadas. A oração e fé devem ser perseverantes. Observe que eles foram até onde Jesus estava, foram perguntando pelo caminho, foram buscando saber onde Jesus estava. Eles não queriam uma imitação, mas o Senhor que cura, liberta e abre os olhos aos cegos. Milhares de pessoas querem o milagre, mas não perseveram em oração, ou pior, buscam Jesus em outros lugares em que ele não se encontra lá. E nesses lugares são enganados, ficando ainda mais cegos, cegos espiritualmente. Isso quando não passam a se tornar incrédulos de tudo. Passam a ter os olhos cegos, a língua muda e o coração frio. Isso é o que mais tem ocorrido por aí. Eu quero dizer para você nesse momento, levante a cabeça, avalie o caminho que você está trilhando, o caminho que a sua família está andando. Talvez teu coração só tenha dogmas e práticas profanas que te afastam de Deus. Quando uma pessoa está no caminho que é Jesus, tem fé e as respostas de Deus chegam de verdade. Para concluir essa mensagem, quero dizer que a oração cheia de fé gera o milagre. Se você não tem alcançado o seu milagre, é porque você tem orado de forma errada ou sem a fé genuína que provém da palavra de Deus. Através da resposta desses cegos, o Senhor opera o milagre. Eles criam que o Senhor não só era poderoso para abrir os olhos deles, mas também criam que esse ocorreria por sua misericórdia e não por méritos próprios. A fé dos cegos era bem grande. Jesus poderia declarar, como fez com o leproso: quero, seja purificado.
Ele poderia dizer quero ou efatá, mas não. Ele diz que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E então a visão foi restaurada naquela hora. A fé é poderosa e pode mover montanhas quando exercida com sinceridade e quebrantamento diante de Deus. A fé, meus amigos, meus irmãos, é o canal que a alma recebe as bênçãos do Senhor e através dessa fé reconhecemos o destino eterno. Isso sim, podemos afirmar que é a verdadeira fé. A fé que emana, que procede da palavra de Deus, olhando para Jesus. Que coisa maravilhosa quando buscamos o Senhor. Ele sempre nos ouve e pela sua infinita misericórdia e graça nos alcança tudo aquilo que lhe pedimos. Esses dois cegos da mensagem de hoje procuraram com diligência o Senhor Jesus e o encontraram. Não se deixaram levar pela condição que tinham, por aquilo que impedia eles de encontrar a felicidade e a cura. Não sabemos como chegaram até onde Jesus estava, mas ao chegarem ali, sabiam que encontrariam misericórdia e graça. Que possamos aprender com esses dois homens que a oração perseverante e sincera, movida pela graça do Senhor em seus corações, produz a vitória que tanto querem alcançar. Agora mesmo, você tem acesso a esse Deus santo e poderoso. Entregue sua vida, seus planos e sonhos, e coisas impactantes acontecerão. Ainda hoje, milhares de pessoas estão sendo curadas, restauradas, salvas pela fé no Cristo da cruz. Como lemos na Bíblia, foi lá no alto do Monte Calvário que há 2000 anos atrás Jesus se entregou para te dar vida e vida abundante. E isso está bem perto, acessível a você através da oração. Amém? Se você pode agora, faça uma oração juntamente conosco, com toda a equipe do programa Com Fé é Possível. Querido Deus, Tu és poderoso, Tu és um Deus de misericórdia e graça. Eu oro agora por todas as pessoas que nos assistem e que estão cegas espiritualmente. Quem sabe o problema é na visão física também. Nós oramos para que haja cura nesse momento, para que o nervo óptico seja tocado agora e curado. Querido Deus, Tu és o Senhor que opera milagres em todas as áreas. O Senhor pode curar agora da paralisia, pode curar agora de problemas do coração, pode curar em todos os órgãos do corpo, porque o Senhor tem poder para isso. Como a profecia de Isaías diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. Eu oro abençoando agora todas essas pessoas que nos acompanham através desse programa. Querido Deus, que a cura seja liberada para todas as pessoas, que todos tenham uma experiência incrível contigo, Senhor, através desta palavra, pois estamos assim fazendo e confiando em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que estão acompanhando a programação. Que Deus possa fortalecer você, te levantar. Você que está deitado numa cama, que você se levante. Você que está, quem sabe, deprimido, angustiado, aflito, se levante. Deus sempre tem uma resposta, uma solução para você. Também todos aqueles que quiserem participar conosco no auditório da Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim, você poderá ouvir uma pregação como essa, receber a oração todas as quintas e domingos à noite. E será uma alegria, será um prazer receber você, sua família, seus amigos para ouvir esta mensagem.
a mensagem que transforma o coração, que muda o curso da vida da pessoa para melhor. Amém? Estamos situados na Rua Sidney Guerra, 915. O endereço está na tela. Você poderá participar. A entrada é franca e com certeza Deus tem a resposta que você está precisando. Levante a cabeça, continue firme, crendo em Deus, porque vale a pena. O nosso carinho, o nosso abraço e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Amém. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.